Vamos falar sobre o transtorno de conduta? O transtorno de conduta acomete cerca de 2 a 5% das crianças e adolescentes em idade escolar e é muito mais frequente entre os meninos. E o que caracteriza o transtorno de conduta? Na verdade, ele é um padrão de violação de regras e de violência, de destruição da propriedade dos outros ou de causar algum tipo de sofrimento ao outro, mas é um padrão persistente. Não estamos falando de uma ocorrência isolada, estamos falando de um padrão persistente de comportamento que aconteceu ou acometeu essa criança ou esse adolescente por pelo menos 12 meses e que nos últimos 6 meses apresentou pelo menos um dos seguintes grupos de sintomas. O primeiro grupo de sintomas se refere à agressão a pessoas ou animais. Então, aqui a gente tem comportamentos como, por exemplo, provocar, ameaçar, iniciar brigas, usar algum tipo de arma, seja um tijolo, seja uma pedra, uma faca para ameaçar alguém, ser cruel com pessoas ou animais, roubar algo de alguém durante algum tipo de confronto e forçar alguém a algum tipo de atividade sexual. Ou ainda, pensando no segundo grupo de sintomas de destruição de propriedade, temos aqui uma criança ou um adolescente que se envolveu na provocação de incêndios ou na destruição deliberada da propriedade de alguém. Aqui nós não estamos falando de ocorrências acidentais. Não é uma criança ou um adolescente que quebrou algo, que destruiu algo sem intenção. Estamos justamente falando da intenção de causar esse dano ou essa destruição de algo. Além disso, temos também outro grupo de sintomas que se refere à falsidade ou furto. Estamos falando de sintomas relacionados a invadir a casa de alguém e pegar algo que não lhe pertence, mentir para evitar punição, furtar itens de valor de alguém, e falamos também aqui de violações graves de regras. Crianças ou adolescentes que dormiram fora de casa sem autorização, que fugiram de casa antes dos 13 anos de idade, e crianças ou adolescentes antes dos 13 anos de idade que frequentemente faltam às aulas. Como eu disse, todos esses sintomas, ou a maior parte desses sintomas, tem que estar presente por um período de pelo menos 12 meses, sendo que um desses sintomas deve estar presente nos últimos 6 meses. O que nós observamos aqui é que muitas vezes as consequências desse tipo de transtorno são extremamente graves para essa criança ou para esse adolescente. Podem resultar em prisão dessa criança ou desse adolescente, acidentes, uso de bebida alcoólica, comportamento sexualizado inadequado precocemente. Então é por isso que é preciso ter muito cuidado, é por isso que você, profissional, precisa estar atento para atender esse tipo de criança, esse tipo de adolescente ou essas famílias, e que você também precisa identificar e estar ciente que muitas vezes o transtorno de oposição desafiante, ele precede o transtorno de conduta. O que isso significa? Não que todas as crianças que tenham o comportamento opositor desafiante vão desenvolver um transtorno de conduta, mas pode acontecer sim que as crianças que tenham esse comportamento opositor se envolvam nesses outros comportamentos de violação de propriedade, de violação de regras e de outras pessoas e passem a desenvolver um transtorno de conduta. Um transtorno de conduta que pode ser desde leve, moderado a grave, e que a gente vai também especificar enquanto profissionais que atendem crianças e adolescentes se tem limitação
apresentação de comportamentos pró-sociais ou não. Se essa criança, além de ter esses comportamentos, ela também não sente remorso, ela também não sente empatia pelos outros e ela não se arrepende dos seus atos e dos resultados, das consequências desses atos. Aí, é claro, toda essa especificação sem empatia, sem comportamentos pró-sociais, deixa o transtorno, deixa o quadro muito mais grave e muito desafiador para você. Mas, se você quer aprender técnicas, ferramentas, estratégias para atender não só essas crianças ou adolescentes, mas todos os casos que você acompanha por aí no seu consultório, é só me seguir aqui no canal, porque nós temos toda semana conteúdo de muita qualidade para você. E aproveita, coloca aqui também nos comentários o que você quer ver por aqui, que eu vou ter o maior prazer em preparar esse conteúdo especialmente para você.